O Oklahoma City Thunder não parece tão assustador quanto antes? Times em posição de tanque agora estão ganhando de times que estão disputando título. Times que começaram a temporada muito bem estão tomando porrada de todo lado. Treta entre Davi e Golias. Zion está de volta? Árbitro suspeito de manipular jogos pode voltar para a NBA? As trocas de 2026 finalmente começaram. A nossa liga de basquete favorita está de cabeça para baixo. Sim, este é o título do vídeo e seja bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um, aquele que é o meu, é o seu, é o nosso Giro da NBA. Papai Lebrão! A jararaca safada! Antetokounmpo no modo avião! E é claro que para poder fazer toda a pesquisa que cerca esse vídeo a respeito de várias equipes, vários jogadores, calouros e tudo mais, eu precisei utilizar um mecanismo que me permitisse navegar pela internet de forma segura. E isso foi possível graças ao patrocinador desse vídeo, a Surfshark. O tubarão surfista é simplesmente referência em qualidade e excelência quando o assunto é proteção de dados online. Além de te evitar problemas com dados vazados para pessoas mal intencionadas na internet, você pode assistir séries não disponíveis na sua região, fazer reservas em hotéis e passagens aéreas com desconto, e o melhor de tudo é que você não precisa se preocupar com a disponibilidade, porque a Surfshark está presente em mais de 100 países com mais de 3.200 servidores. Ou seja, pensou em ir pro Chile fazer uma viagenzinha com a morena? Usa o VPN para os caras não saberem que você tá querendo sair daqui para ir para lá, aluga um hotel como se fosse um cria da região, com descontinho, depois você me agradece. E o melhor de tudo é que usando o cupom TRASHTALK ou acessando surfshark.com/TRASHTALK, você tem 4 meses extras e 30 dias de teste grátis, podendo pedir sua grana de volta a qualquer momento. Então não perca tempo e acesse logo o link na descrição e no comentário fixado, para você não ficar de fora dessa grande promoção. Então se você quiser se proteger online, vá com o tubarão surfista, vá de Surfshark. E muito obrigado, Surfshark, pela confiança no meu trabalho. O Oklahoma City Thunder perdeu 6 dos últimos 13 jogos, sendo 2 jogos seguidos, um para você acredite em mim ou não para o Phoenix Suns, e o outro para o tão temido Charlotte Hornets. E você deve estar imaginando neste exato momento, mas qual o motivo do time que começou com 24 vitórias e 1 derrota, agora praticamente não conseguir ganhar do fundo da Conferência Leste? Eu venho trazer aqui para você, de forma curta, sucinta e rápida, o resumo. Eles não sabem arremessar para 3. Basicamente, os jogadores que estão em quadra não sabem arremessar para 3, tirando o Shai Alexander, que está beirando 40% de aproveitamento, e os que estão no banco e sabem arremessar ficam muito pouco tempo em quadra, e enquanto isso, o Oklahoma City Thunder, para poder manter a defesa intacta, fica dependendo de 3 jogadores arremessarem, que tá todo mundo deixando eles à vontade: Alex Caruso, Jalen Williams e Lu Dort. O que fizeram com esses homens? Eu não sei. Talvez aqueles safadinhos do Space Jam voltaram a atacar. Hornets, Wizards, Nets, 3 times que combinados antes de dezembro tinham um total de 24 vitórias. Sim, 3 times ganharam 24 partidas em quase 30 rodadas. E eu não sei porque eu falei isso baixinho. Mas agora, nos últimos 12 jogos, eles estão pelo menos com 50% de aproveitamento. E o que é mais surpreendente de tudo, contra times fortes. Principalmente eles, o Brooklyn Nets. Desde a volta de Michael Porter Jr., eles venceram 8 partidas e perderam 4 apenas. Fazendo um compilado de todas as últimas partidas, eles ganharam 8 de 15 jogos e 3 deles estavam sem o Michael Porter. E falando em Michael Porter Jr., se segura na cadeira, senão você vai cair, malandro. Ele está com a média de 26,1 pontos, 7,5 rebotes, 3,3 assistências com 41,1% de arremesso para 3 pontos. Neste exato momento, todos sabemos que o time do Brooklyn Nets está em modo tank, em modo reconstrução, draftou 5 jogadores nesse último draft e provavelmente, para evitar que continue essa sequência de vitórias, estarão buscando algum tipo de troca para o jogador de 2,8 metros de altura até a trade deadline. Entre os times mais interessados estão inclusive o Los Angeles Lakers, fiquem de olho, viu? E entre as últimas vitórias do menor dos times de Nova York estão Milwaukee Bucks com Giannis Antetokounmpo, Toronto Raptors com time completo, Denver Nuggets, ex-time do nosso mano Michael Porter, só que sem o Nikola Jokic, o Chicago Bulls, o Hornets e o New Orleans Pelicans. Sem esquecer que os caras no mês de dezembro tiveram a mesma consistência defensiva do Oklahoma City Thunder, mas que porra! A sequência de vitória do time do Charlotte Hornets também não é menos impressionante, já que eles venceram a última partida dando... Calma, que eles não venceram não. Eles colocaram 124-97 no time do Oklahoma City Thunder. Além de vencerem um dos contenders do lado leste com o Cleveland Cavaliers no overtime, o time do Toronto Raptors também completinho, o time do Orlando Magic e o time do Chicago Bulls e também a equipe do Washington Wizards, que falando em Wizards está em outra sequência de vitórias absurda. É o terceiro time que a gente está comentando aqui, que venceu 7 dos seus últimos 13 jogos na liga, sendo eles o Memphis Grizzlies 2 vezes, tanto com o Ja Morant quanto sem, o Toronto Raptors, que tá parecendo que tá tomando pancada de todo lado, apesar do game winner de ontem à noite, o Milwaukee Bucks com o Giannis, o Brooklyn Nets sem Michael Porter, o Orlando Magic
e o Indiana Pacers. Será que essa última sequência de vitórias abriu os olhos do Trae Young para a troca? Uma coisa é certa, começamos o período de trocas da Trade Deadline oficialmente. A primeira troca e uma grande troca de 2026 já aconteceu. Trae Young é o novo jogador do Washington Wizards. Você já deve ter visto porque eu postei 3 vídeos a respeito do assunto. Mas o que eu não tinha mostrado ainda a respeito nos vídeos anteriores é que, a reação do Luka Doncic foi simplesmente sensacional. Ele deu uma pequena alfinetada no front office do time do Atlanta Hawks ao saber do que foi mandado para o Atlanta. The league with Trae Young traded for one another on draft night. Just before tip-off tonight, he was traded to the Washington Wizards for C.J. McCollum and Corey Kispert. That's what they were all. That's what they were all. So I was just curious, your thoughts on that news and this next chapter of his career. Oh yeah, I mean, obviously we came together, we got traded for each other, so you know, it's been a lot of talk about me and him, but we have a good relationship, you know, a lot of respect for him, so if he's excited for this new journey, I'm excited for him. E 2, o Trae Young fez uma despedida até então singela, cumprimentou a equipe de técnico, cumprimentou seus companheiros e saiu do jogo antes mesmo de acabar. Sobre o resultado recente desses times, é claro que a gente acaba tendo noção de que a temporada da NBA é muito longa e vários times acabam oscilando positivamente e negativamente e alguns times acabam se mantendo mais lineares, o que não é o caso do OKC, que a gente pensou que fosse bater o recorde. Nossa, iludidos somos. Mas resta agora a gente saber se essa corrida de meio de temporada vai se estender por mais tempo, se esses times vão brigar por algum tipo de colocação ali na faixa do play-in. Quem sabe eles vão fazer alguma modificação nessa janela de transferências. Vamos esperar pelos próximos capítulos do seu Giro NBA. Zion Williamson finalmente está de volta? É difícil falar ainda com precisão, já que o jogador fica mais tempo na ala médica do Pelicans do que procurando garotas do job em algum site adulto. Nas últimas 13 partidas ele está colecionando médias de 22,7 pontos, 6,1 rebotes, 3 assistências, com um bom aproveitamento de quase 80% da linha de lance livre e 60% dos arremessos de quadra, sem tentar absolutamente nenhum arremesso para 3 pontos, mas ainda tendo alguns arremessinhos convertidos ali na média distância. Eu já cansei do ciclo do Zion, não vou continuar os comentários aqui a respeito dele, chega. É isso aí, apenas a notícia. Seguimos. Imagine um cenário hipotético, um rapaz de 2,16 m e 108 kg contra um rapaz de 1,83 m e 81 kg. Qual dos dois você apostaria a sua vida? Complicado falar, mas se você estiver falando de José Alvarado contra Mark Williams, rapaz, o Mark Williams tomou um apavoro do maluco. Eu sei, tem que ser contra a violência, paz nos estádios. A NBA é apenas basquetebol, beleza? Mas o que essa treta foi maneira, tá de sacanagem. Fique com as imagens do botadão que José Alvarado deu bem na fuça do Mark Williams, malandro. Oh my God! O que está acontecendo com nossos queridos times Los Angeles Lakers, Denver Nuggets e New York Knicks? Times que começaram essa temporada com performances extremamente acima da média, mas que neste exato momento estão colecionando derrotas em seus cards na NBA. Comentário breve aqui sobre o New York Knicks, eu falando como um torcedor, mas tentando analisar de forma imparcial. A parte defensiva é pior do que se a gente colocasse um time de high school na NBA. Mike Brown constantemente tenta uma defesa no estilo 3-2, 3 jogadores ali próximos da linha do perímetro, enquanto 2 jogadores estão mais próximos do garrafão, o que gera um espaço gigantesco ali no meio. Basta um time colocar algum malandro ali naquele meio ali, perto da linha do lance livre, acertar o passe nele, alguns jogadores de baixo vão ter que sair, a rotação é mais lenta do que um cadeirante e depois alguém vai passar a bola na zona morta, o que transforma qualquer equipe que joga contra o Knicks em praticamente o Golden State Warriors de 2016. Felizmente conseguimos vencer a última partida contra o Clippers, encerrando uma sequência de vitórias que vinham muito embalados, mas dependendo única e exclusivamente da parte ofensiva do time do Knicks, que ainda continua sendo pelo menos decente. Pulando para o time do Denver Nuggets, obviamente acertou todos de supetão o fato do Nikola Jokic acabar se lesionando. Realmente é a lesão que me deixou mais triste essa temporada, já que o Nikola Jokic, pelo seu estilo de jogo mais lento, pelo seu cadenciamento, pela forma singela e, digamos assim, calma que ele joga basquete, sempre foi um jogador de mais de 70 jogos em temporadas regulares. Pelo visto, pela primeira vez, não teremos esse valor dele, o que abre um leque de possibilidades para a corrida de MVP de 2026, com o nome se despontando no topo da lista com Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brunson, Cade Cunningham e outros jogadores de alto nível. Falando em Shai, ele precisou fazer 46 pontos pro time do Oklahoma City Thunder ganhar da desgraça do Utah Jazz, mano. Tá de sacanagem. Voltando à seriedade aqui do programa, por favor. O Los Angeles Clippers ganhou 7 dos últimos 11 jogos. Eu até fiz um vídeo recentemente falando que eles são o time mais estranho de toda a NBA. Mas essa sequência veio acompanhada de uma grande performance. Pode colocar a nível Michael Jordan, a nível Kobe Bryant, a nível LeBron James, a nível Stephen Curry no Prime. Junta todos esses caras e coloca num corpo de um cara que
tem a mão parecendo um cacho de banana. Os dedos dele desse tamanho. Lá ele. Sai fora. De fato, é de se respeitar essa sequência de 6 partidas do Kawhi Leonard, já que ele bateu as médias de 39 pontos por partida, a melhor sequência de 6 jogos de toda a sua carreira. Mas é fato que o rapaz que se define como um cara engraçado nunca tinha feito um jogo de mais de 50 pontos e fez nessa sequência. Pelo que conhecemos de toda a sua carreira, ele nunca foi um cara de jogar muito, se dedicar muito na temporada regular. Era aquele bom defensor, jogador ali que sempre contribuía para as vitórias dos times, mas nunca passava assim mais de 30 pontos por várias partidas. Só que quando o bicho pega nos playoffs, ele sempre jogou muito bem. E recentemente ele ficou mais tempo fora da quadra do que dela. E aí do nada ele atinge o seu auge durante a temporada regular aos 34 anos de idade, o que é realmente surpreendente. Fica difícil a gente imaginar que o Clippers vai conseguir chegar a uma vaga de playoffs direto, ou então até mesmo uma boa vaga de play-in, digamos assim, um 7º ou 8º colocado, pelo desempenho do time no começo da temporada, que foi realmente de arrancar os olhos da cara. Mas como neste programa sempre torcemos para o melhor, tomara que eles continuem essa ascensão do asilo do vovô Kawhi Leonard. Joel Embiid finalmente está de volta. Fala isso baixo. Se você falar muito alto, ele lesiona hoje à noite. Mas nas últimas 5 partidas, 28 pontos, 32, 26, 22 e 34. Ele esteve presente nos últimos 6 jogos com a média de 28,4 pontos, 8,2 rebotes, 4,6 assistências, tenebroso para 3 de 18%, mas 54 quase por cento de quadra. Então vamos deixar baixo, fala baixinho, porque ele em quadra não tá atrapalhando os outros 3 jogadores que estão voando do time, VJ, Maxey e McCain, e ainda por cima tá colocando números assim, que eu já tava considerando ele aposentado. Vamos pra próxima notícia. Árbitro suspenso de manipular jogos está sendo reintegrado à sociedade. Do jeito que eu falei, parece que o cara é dependente químico, mas não, a NBA está considerando tornar Eric Lewis de novo um árbitro oficial da liga. Ele que já apitou muitos jogos durante muitos anos, eu não sei nem eu não vou nem pesquisar a quantidade, é por isso que eu tô falando muito, tá? Mas você provavelmente sabe quem é ele. Lembra daquela reação do LeBron, como se tivessem matado o cachorro dele e ele fosse virar o John Wick? Então, isso aconteceu durante uma partida contra o Celtics, e adivinha quem estava apitando esse jogo? Eric Lewis. Adivinha pra quem a família do Eric Lewis torce? Inclusive, olha essa foto aqui, que bacana. Sim, para o Celtics. O Celtics tem um aproveitamento de 63% em jogos que o Eric Lewis apita. Até saiu alguns trechos engraçadinhos dele tendo uma reação tipo, putz, quando o time do Celtics toma a cesta. E esse 63% que eu acabei de falar pra vocês é a maior média de vitórias com um árbitro dentre todos os árbitros, considerando todos os times relacionados ali na NBA. Essa média só não é maior do que as derrotas do Chris Paul em playoffs quando Scott Foster está apitando as partidas. Então será que ele merece uma segunda opção de reintegrar a sociedade da NBA? Não sei, mas para jogadores que manipulam resultados, são banidos para sempre. Árbitros, eles têm uma reintegração ali, a não ser que seu nome seja Tim Donaghy. E agora, para encerrar o capítulo de hoje, eu venho trazer para vocês os melhores momentos da semana. Aquele momento que se você deu uma piscada você perdeu, mas aqui você vê o compilado só das pérolas. Primeiro, Jarrett Vanderbilt teve ali uma discussãozinha no pé do ouvido com ele, Jeremy Sochan, o cara do arremesso de uma mão só no lance livre, e para finalizar, ele deu aquela cutucada na cara do malandro, e foi quando todo mundo começou a apartar a briga. De fato, acho que o Jeremy Sochan não aprendeu a lei das ruas, que quem dá a primeira pancada sempre ganha numa treta. A noite de ontem realmente foi recheada de game winners, buzzer beaters e coisas assim malucas e estrondosas. Uma que me surpreendeu bastante foi no jogo Portland Trail Blazers vs Houston Rockets, onde o Portland estava com uma vantagem até que confortável. De repente, ele, Slim Reaper, decidiu virar o modo demolidor. Fez várias jogadas boas, o time fez uma retomada muito bacana e a 5 segundos do fim, eles estavam apenas a 1 ponto de diferença. Kevin Durant puxou um arremesso na meia distância e acabou errando, mas ele, Tari Eason, se desmarcou e fez um tapinha para tentar o game winner. Detalhe, ele não ganhou por causa de 0,01 segundos, que a ponta de seus dedos ainda estava encostando na bola, e dessa forma, o Portland Trail Blazers saiu com a vitória. Falando ainda em Kevin Durant, ainda essa semana, ele fez um game winner para 3 pontos, coisa de cine absolute, assim, ó. Contra quem? Seu antigo time, o Phoenix Suns, e ainda mandou os caras cair fora do ginásio, mano. O bicho tá abusado. Aí você deve ficar aí, tipo, pensando, cara, mas por que o Kevin Durant tem todo esse ressentimento com o time que ele fez parte? Ele explicou na entrevista pós-jogo que foi a primeira vez em sua carreira que ele gostaria de permanecer numa equipe na qual ele foi chutado dela. Então sim, esse game winner significou muito pra ele, e estamos todos dentro de você, Kevin Durant. Um dos jogos mais impressionantes de ontem também temos que ressaltar foi o jogo de Brooklyn Nets contra Orlando Magic, na qual tivemos 2 arremessos tabelão no final do jogo, em menos de 5 segundos. Um do calouro Igor Deni, que conseguiu um arremesso, nível circense, que bateu na tabela e entrou, ele achou que teria ganhado o jogo, mas veio o Paulo Banqueiro e devolveu na mesma moeda. De fato que essa é a primeira vez em minha vida que eu vejo 2 tentativas de game winner, no caso, os 2 converteram um arremesso, vocês entenderam? Usando a tabela, se nenhum deles chamasse tabela, não ia ter valido se fosse no rachão. Toda vez que o nome Wembanyama aparece na minha tela é sempre por alguma coisa bizarra. Dessa vez, mostrando que o seu tempo de preparação com monges tibetanos nos
dos altos dos morros chineses valeu a pena para sua elasticidade. O cara consegue basicamente encostar o pé no ar. Ele tem 2,30 de altura. Lembra que eu falei que a noite de ontem foi sensacional? Então, tivemos um jogo entre Charlotte Hornets e Toronto Raptors. E mais uma vez tivemos duas viradas de jogo em menos de 10 segundos de partida. De um lado, o LaMelo Ball fez uma bandeja acrobática. Primeiro, parece que o LaMelo Ball tá brincando em quadra. Parece que ele tá se divertindo a beça jogando contra um monte de cara muito menos talentoso que ele. E do outro lado, o ex-jogador do New York Knicks, Emmanuel Quickley, matou uma bola de 3 sensacional, mano. Que jogão. Ontem, se você clicasse em qualquer uma das partidas que estava rolando, você ia assistir uma baita de uma partida. Falando agora em curiosidades aleatórias, é a primeira vez que vemos um maconheiro entrevistando um dos maiores jogadores de todos os tempos na NBA, Snoop Dogg. Ele é gênio. Entrevistou Stephen Curry até ficou admirado com a quantidade de informações que ele sabia a respeito do seu jogo, mas o mais engraçado de tudo realmente foi a reação do Snoop Dogg na expulsão dele, Steve Kerr. Fique com as imagens. Steve Kerr, he's all the way out here. Uh-oh, Steve, don't get thrown out. Get him out of there. Get him out of there. Back him up, GP, back him up. Steve ready to fire on him. He's already gone. Steve banging Inglewood right now. Inglewood, get him, Steve. You in Inglewood, Steve? The Arizona Wildcat that came out and look at it. Pra finalizar, nunca tente uma dunk no final do jogo em que o Russell Westbrook esteja em quadra, porque a sua cara vai ficar igual a do Ryan Hollins. E agora o último do último pra gente poder se despedir desse programa, o arremesso do LaMelo Ball de fato foi um dos mais absurdos que eu já vi em toda a minha vida. Sabe aquela coisa que você tenta brincando ali com seus amigos durante o treinamento e quando acontece você sai correndo no meio da quadra como se fosse a coisa mais incrível do mundo, mas absolutamente ninguém viu? Então, o LaMelo Ball fez com milhares de pessoas assistindo. E esse foi mais um Giro NBA. Se você gostou e ficou até aqui, não esqueça de apoiar o canal aqui embaixo. Torne-se um membro para você poder continuar mantendo essa patetada de pé. Boa noite.